Nós estamos hoje, antecipadamente, porque acontece no dia 1º de outubro, ontem e hoje, comemorando o Dia do Idoso. E o Brasil é um país que está começando a chegar no patamar dos países europeus e dos países chamados de primeiro mundo, onde a população de idosos tem crescido muito. Segundo o IBGE, nós somos hoje quase 20 milhões de idosos no Brasil. É um número considerável. Algum tempo atrás, quem chegava a 50 anos já era idoso. Hoje, a pessoa com 60 anos é um adolescente. Ontem, o pastor Vanédio disse, porque eu tenho 64 anos, né? Então tem que puxar brasa para minha sardinha. O pastor Vanédio ontem disse que a diferença entre o adolescente e o idoso é que o idoso é o adolescente com dinheiro. Ele falou isso ontem aqui na nossa palestra. Eu vou pedir a todos os irmãos que têm acima de 60 anos para ficar em pé. Eu já estou em pé, né? Esses irmãos são os nossos irmãos macróbios. Viu? Adolescente jovem, lembre-se disso. Esses irmãos são os macróbios. Pode sentar. Os outros que têm menos de 60 anos são os irmãos micróbios. Macróbios, né? Macro quer dizer grande, bios, vida. Macróbio é quem vive muito tempo. Micro quer dizer pequeno, bios quer dizer vida. Então, micróbio é quem está vivendo pouco. Se você, Deus abençoar você, você vai chegar a ser macróbio. Então, graças a Deus, porque alguns de nós, inclusive eu, já cheguei a ser macróbio. Os outros que ficam, às vezes, falando dos idosos, vocês não têm que falar nada, vocês são todos micróbios, tá? Brincadeira à parte, irmãos, nós queremos, nessa manhã, falar à igreja. Domingo passado eu comecei um sermão que não terminei. E vou terminar no domingo que vem, porque hoje eu vou falar sobre o Deus que cuida de nós. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 46. Eu vou ler apenas o verso 4. Isaías 46, o verso 4. Esse texto ele é extraordinário, porque fala de um povo que estava vivendo uma vida de muitas lutas. Então o Senhor Deus fala através do profeta dizendo o seguinte: eu serei o mesmo até a vossa velhice, e ainda na vossa idade avançada eu vos carregarei, eu vos criei e vos levarei. Sim, eu vos carregarei e vos salvarei. Deus cuida de nós. Irmãos, na Bíblia toda, há muitas menções acerca da velhice. E todas as vezes que a Bíblia ressalta a velhice, ela ressalta falando dos privilégios das pessoas que alcançaram essa fase da vida. Entretanto, no mundo que vivemos, e nós aqui, especialmente no Ocidente, vivemos uma ditadura da juventude, onde aqueles que formam opinião costumam dizer que se alguma coisa é boa, tem que ser jovem.
Entretanto, não é este o conceito da Bíblia. A Bíblia, ela registra a vida como um todo. E ela diz que nem todos chegam à velhice. Entretanto, era claro afirmar que aqueles que chegam à velhice devem olhar para esse tempo como um tempo que nos é concedido pela misericórdia de Deus. Nesse texto que temos diante de nós, o profeta nos chama a atenção sobre como é que aquele que criou a vida, nosso Deus, encara cada etapa da vida. E é interessante que o Senhor diz: eu serei o mesmo até a vossa velhice. Aprendemos com esse texto algumas verdades. A primeira delas é que a longevidade é uma bênção planejada por Deus. Quando Deus criou o ser humano, Deus nos fez para que nós vivêssemos durante muitos anos. A Bíblia registra o fato de que os primeiros habitantes dessa terra, por exemplo, Adão, viveu cerca de 930 anos. Ainda hoje, alguns estudiosos da Bíblia discutem se os anos que ele viveu eram anos de 365 dias, como nós temos hoje. Entretanto, não há nenhuma análise sincera, honesta, que prove o contrário. A Bíblia diz que ele viveu 930 anos. Diz a Bíblia que Matusalém viveu 969 anos. Diz a Bíblia que Enoque, aquele que andou com Deus, viveu 365 anos. Diz a Bíblia que Moisés, aos 80 anos, sai do deserto e vai até o Egito para cumprir uma tarefa que durou cerca de um grande período de sua vida. E somente com 120 anos, Moisés então veio a morrer. De Moisés em diante, a vida regrediu em termos de longevidade. E é exatamente o próprio Moisés que nos afirma no Salmo 70 que a vida humana dura 70 anos. Obviamente que isso não significa que quando a pessoa faz 70 vai morrer. Ele diz que a vida dura 70 anos. E diz que alguns ultrapassam essa marca. Mas diz que o melhor desse tempo, diz ele no Salmo 90, é enfado e canseira, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, no início da história, Deus desejou que nós tivéssemos uma vida longa. O encurtamento da vida humana foi por causa da entrada do pecado no mundo. Até porque Deus, que é o planejador da vida, Ele sabe que há realidades na vida que elas só acontecem com os anos. Por exemplo, a experiência. Jamais alguém terá experiência sendo efetivamente um jovem. As nações desenvolvidas, aquelas que não estão sob o jugo da monarquia, elas estabelecem que, por exemplo, para alguém ter uma função de liderança em qualquer nação, a idade mínima exigida são 35 anos. Suponhamos que haja alguém que seja muito capaz, mas deseje ser o presidente do Brasil, ou governador do estado do Espírito Santo. A Constituição diz que ele precisa ter pelo menos 35 anos. Porque antes disso ele não é maduro necessário para assumir tal responsabilidade. Nos países outros, a coisa é um pouco pior do que isso. Então Deus afirma na sua palavra que com os idosos está o quê? A sabedoria. E na multidão dos anos, na longevidade, a experiência ou o entendimento. Por quê? Não porque um seja mais sábio do que o outro, mas é normal que quem já passou por muitos momentos na vida
já saiba mais como proceder diante de dificuldades. Então, se você alcançou a longevidade, entenda que isso é uma bênção planejada por Deus. A segunda coisa que esse texto nos faz compreender é que a velhice deve ser encarada com realismo. É interessante que o ser humano, às vezes, é contraditório em suas aspirações. Se eu perguntasse aqui a você, que ainda é jovem, a você que já está na terceira idade, quantos anos você pretende viver, certamente que você vai dizer que quer viver muitos anos. Isso é natural do ser humano. Entretanto, há uma contradição nesse sentimento, porque as pessoas querem viver muito tempo, mas não querem envelhecer. Não é verdade? Só existe uma maneira de você não envelhecer, é morrer jovem. E eu pergunto, você quer morrer jovem? Certamente que a maioria vai dizer, quem está em São Juízo vai dizer, não, pastor, não quero morrer jovem. Então, se você não quer morrer jovem, prepare-se, porque você vai envelhecer. Como diz aquela propaganda, se tudo der certo, né, você vai chegar a ser um magro, como alguns de nós aqui nesta manhã. Nós precisamos encarar a velhice com realismo. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 12, que chega um momento em nossa vida quando as nossas forças já não são as mesmas. Quando nosso vigor não é o mesmo. E não adianta a gente tentar achar que é, porque não é. Isso é natural da vida. O envelhecimento do ser humano é um processo natural. Precisamos, então, aceitar os nossos anos que recebemos como um favor de Deus. Tem gente que tem um pavor, por exemplo, dizer a sua idade. Outro dia eu estava conversando com uma criança aqui da igreja, e eu disse para ela, você está com 8 anos, né? Ela disse, 8 não, pastor, 9? Que isso? Eu falei, eu também já pensei assim. Quando você é muito novo, a gente quer que a idade, né, seja mais. Quando a gente tem mais idade, muitas vezes a gente quer que a idade seja menos. Irmãos, não adianta. Nós devemos encarar esse fato com realismo. Ou seja, aceitar que os anos são um presente de Deus. Pessoas há que têm dificuldade até de dizer a sua idade. Esconde a sua idade. Não adianta fazer isso. Isso para o servo de Deus não é uma coisa boa. Nós devemos realmente encarar a nossa idade como um presente de Deus. Aprender a viver sem murmuração. Muita gente murmura o tempo inteiro, né? É aquele chamado velho ranzinza, né? Ou então, como foi dito ontem aqui, o idoso rabugento. Irmãos, nós precisamos aprender a viver a vida sem murmuração, porque a nossa relação mais próxima na vida deve ser com Deus. E Deus disse que Ele será o mesmo ainda quando chegar a nossa velhice. Então muitas pessoas vivem de nostalgia. Nostalgia é você tentar trazer o passado para o presente. E nesse aspecto, irmãos, a nostalgia é tremendamente prejudicial. Quantas não são as pessoas que a idade chega e elas querem que o tempo de hoje seja como foi o tempo quando jovens elas eram? Evidentemente que o tempo passou. E nós precisamos estar abertos para ser inseridos nesse novo tempo. Certamente, amando ao Senhor, conservando os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, porque eles são princípios eternos, e louvando a Deus pelo privilégio de chegarmos ao tempo que nós chegamos. Então, se você é alguém que vive a murmurar, você tome cuidado com isso. Porque Deus nos criou e Deus nos dá a vida para que nós encaremos a vida com realismo.
Não adianta você que tem 60, 70 anos querer viver e agir como se jovem você fosse. Você não é mais. Então, algumas coisas vão acontecendo na vida do ser humano. E nós não devemos, como filhos de Deus, estarmos sendo levados por aquilo que a mídia está dizendo. Por aquilo que aqueles que exploram a indústria da beleza estão dizendo. Nós devemos ser levados e orientados de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que estudam o envelhecimento, eles afirmam que existem duas maneiras de envelhecer. A primeira é conhecida como senescência. É aquilo que está em Eclesiastes capítulo 12. É o processo natural do envelhecimento, que provoca mudanças no indivíduo. Por exemplo, o enfraquecimento físico. Você, depois de uma certa idade, claro que há exceções, mas não é a regra, você não tem mais o mesmo vigor, a mesma força física que você tinha antes. Então, por exemplo, se estamos aqui na igreja fazendo, como de vez em quando acontece, né? Um movimento de mutirão, que tem que pegar peso, ou então, quando tem que recolher aquelas cadeiras todas que ficam ali na parte lá de fora, você faz o seguinte, você que já é um magro, você só começa, deixa os outros terminarem. Se você perceber, é assim que eu faço. Eu vou lá, pego 2, 3 cadeiras e o resto, aquele negócio pesado, eu deixo o pessoal mais novo. Por quê? Porque não adianta eu dizer que tenho a mesma força, porque eu não tenho a mesma força. Para que eu vou fazer força física, se eu sei que já não são as mesmas? Se eu tenho, por exemplo, jovens aqui, igual o Daniel, né? Turma para se quebrar, né? Está lá o Marcinho, então deixa eles. Porque esse é o tempo do vigor físico deles, irmãos. E quanta gente não entende isso. Eu às vezes fico olhando os mais novos aqui, né? Dependendo do que eles estão fazendo. Facilidade que eles têm de pular para lá, para cá, abaixa aqui, abaixa ali, eu fico só olhando. E eu não vou na deles porque eu tenho juízo. Né? Eu outro dia estava vendo uma apresentação aqui com o Gessi, eu pensei, esse camarada deve ser de mola, não é possível, que ele vira para lá, vira para cá. Se eu for acompanhar isso, eu vou fazer isso e vou ficar todo torto o resto do dia. Por quê? Há coisas, irmãos, que são marcas da juventude. Então, quando vem a idade, saiba que o seu vigor físico já não será o mesmo. Você também terá, de vez em quando, lapsos de memória. Lapsos de memória. Evidentemente que alguns não precisam nem chegar lá. Novos já têm lapsos de memória, né? Mas você deve exercitar a sua memória. Então, o que você faz? Se você não tem o hábito, leia bastante. Se você não gosta de ler, faça palavras cruzadas. Faça coisas que exercitem a sua memória. Porque é normal com o tempo que você comece a perder a sua memória. Então, você exercite a sua memória. Quanto mais você exercita a sua memória, mais a sua memória vai estar em condições de agir. Eu aprendi uma coisa. Dia de domingo, a minha memória está preparada só para pregar. Então, às vezes o irmão quer falar alguma coisa comigo, eu digo, irmão, me fala outro dia. Porque eu não sou mais nenhum garoto. E não vou ficar gravando tudo mesmo. Porque é normal da fase da vida que você se esqueça de muitas coisas. E você precisa encarar isso com realidade. Uma outra mudança é a tonalidade dos cabelos. Com os anos, alguns não precisam nem tanto tempo de vida, não é, Bruno? Com os anos, os cabelos vão ficando embranquecidos. Isso é normal. E alguns irmãos dão o seu jeito, né? Eu percebo, por exemplo, as irmãs aqui da igreja não ficam nunca de cabelo branco, não sei porquê. E alguns irmãos também. Mas com os anos chegando, o normal é que os cabelos vão se embranquecendo, vão mudando a sua tonalidade. Uma outra coisa que acontece com essa realidade do envelhecimento é o aparecimento de rugas.
É claro que você deve estar pensando, pastor, o senhor não sabe de nada. Hoje tem a cirurgia plástica. É verdade. Tem gente que está tão esticada que não tem mais onde esticar, não é? Não é problema. Mas o natural é que, com o passar dos anos, vem essa fase chamada senescência, que é comum com os anos. Essa é a primeira maneira de envelhecer. Uma segunda maneira é a chamada senilidade. É o chamado envelhecimento patológico. Ou seja, enfermidades, doenças. Tem gente que tem mania de ficar doente, irmãos. Pastor, que negócio é esse? É verdade. Há pessoas que têm mania de doença. E você, cuidado quando a idade chegar. Se é que não chegou para você. Priorize saúde. Como? Mova-se. Né? Ontem, quem veio aqui, percebeu isso, né? Mova-se. Exercite-se. Pessoas que ficam acomodadas envelhecem muito mais. Porque Deus nos criou, irmãos, para que nós estivéssemos em movimento. Então, independente da sua idade, não comece a cultivar aquela história, né, que os irmãos chamam, né, alguns aqui até brincam, aquela idade do condor. Não, para com esse negócio de idade do condor. Porque nós devemos agradecer a Deus e cuidar de nós. Olha, é natural, a Bíblia diz que com a idade nós temos algumas dificuldades. Mas o mais importante que eu quero ressaltar nesta manhã é que Deus cuida de nós em todo tempo. Diz o texto: eu serei o mesmo até a vossa velhice. E ainda na vossa idade avançada eu vos carregarei. Eu vos criei, e eu vos levarei. Sim, eu vos carregarei, e eu vos salvarei. Enquanto houver vida, Deus quer nos usar. Uma coisa que eu acho interessante é isso, irmãos, enquanto houver vida, Deus quer nos usar. Não há aposentadoria na vida para o cristão. Há aposentadoria do INSS. Mas para o cristão não existe aposentadoria. Quando você pensar em aposentar como cristão, já está na hora de você morrer. Se você chegou à idade que chegou, não importa qual seja, e você está aqui, é porque Deus quer usar a sua vida. Deus prometeu que Ele nunca mudará a nosso respeito. A sociedade muda a nosso respeito. As pessoas muitas vezes não têm paciência com os idosos. Há uma ditadura, como disse no início, da juventude, que muitas vezes pensam a vida a partir delas. E esses irmãos lembram-se, no dia do aniversário da igreja, eu chamei a atenção para um fato de que se nós estamos hoje aqui sendo uma igreja abençoada, nós temos muito que agradecer àqueles que vieram antes de nós, aqueles que deram a vida aqui. Irmãos, eu acho uma falta de respeito, às vezes, querer se impor a nossa vontade sem pensar nos outros. Como eles chegaram até aqui? O que foi que eles viveram? Isso é uma coisa que nós não devemos fazer. Deus não muda a nosso respeito. Ele vai nos carregar. Deus nos carrega em todo tempo. Há muitas vezes que eu tenho dito para o Senhor: Senhor, me carregue, porque sozinho eu não consigo. E Ele me carrega mesmo. Como Ele carrega você? E uma coisa que todo o irmão idoso deve pensar: o melhor está por vir. Então, irmão, faça planos, tenha sonhos, movimente-se, tenha alvos, tenha projetos. Alguém pensa assim, né? No outro dia, eu estava numa reunião da Ordem dos Pastores do Espírito Santo,
Quando eu digo no outro dia, isso já vai fazer 5 anos, né? Aí foram chamados os pastores que estavam completando 35 anos de ministério pastoral. E eu fui lá no nosso acampamento, foi lá na frente, né? E naquela ocasião recebi da imprensa bíblica brasileira uma Bíblia de couro, com o meu nome e tal. Aí alguns pastores mais jovens começaram a dizer, e é uma coisa que Deus nunca me deixou faltar foi o meu ouvido, eu ouço tudo, né? Eles disseram baixinho para o outro, para eu não escutar, mas eu escutei, já está no tempo de se aposentar. Bem, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Eu disse para eles o seguinte, olha, o meu tempo quem diz é Deus. Aí ficaram olhando um para o outro. Agora, eu queria dizer para vocês que eu tenho muitos planos ainda na vida. E tenho mesmo, irmãos. Mesmo quando Deus me disser que acabou o ministério pastoral, eu já tenho uma quantidade de coisas para fazer. Algumas delas eu estou projetando para fazer em 10 anos. Outras talvez em 15. E algumas talvez leve 20 anos. Que se refere a escrever, a estabelecer métodos de trabalho com igreja, para as igrejas, quando eu já não estiver pastoreando, para abençoar pastores novos. Isso me faz viver. Eu não posso parar de sonhar. Que se eu parar de sonhar, a vida acabou. Então, lembre-se disso, o melhor ainda está por vir. Se Deus me permitir, no ano que vem estarei completando 40 anos de ministério pastoral. Mas, entretanto, eu estou projetando pelo menos mais 20. Fiquem tranquilos que não é com vocês, não. É da obra de Deus. Porque não se pode parar. Não se pode deixar de sonhar. Irmãos, seria um contrassenso com Deus que nos criou. Como é que alguém chega a uma fase da vida e diz assim, olha, eu agora já passou meu tempo, já era, pendurei a chuteira, não tem mais nada a fazer. Isso é que o mundo diz. Mas se você é um servo de Deus, não existe isso para você. Que Deus abençoe os nossos irmãos idosos. Que nós possamos ver a nossa idade como um grande presente de Deus. E você que hoje é jovem, você que está na meia-idade, ou você que está na primeira idade, meu desejo de todo o coração é que você experimente e alcance as coisas que Deus tem permitido a nós alcançar e experimentar. Deus me deu a bênção de ter realizado alguns sonhos na minha vida, né? De criar filhos, ver netos. E alguém pensa, pastor, agora que tem neto está satisfeito. Nada disso, estou pensando nos bisnetos, irmãos. Não posso parar de sonhar. Não posso parar de sonhar. Porque se você para de sonhar, a vida para, irmão. Então você não fica com esse negócio, não, eu já passei, já passou nada, irmão. Se você tem vida para viver, viva intensamente na presença de Deus. Como os irmãos cantaram hoje aqui também, né? Com vigor. Cantando para o Senhor.